Obrigado, querida. Meus irmãos, sempre no mês de outubro, já há alguns anos, nós damos oportunidade para os adolescentes ministrarem na nossa igreja, ministrarem aos nossos corações. E agora quem vai ministrar para a gente é o Tiago. O Tiago, filho do Paulo e da Rose. E o Tiago já foi criança aqui na frente, ó. Já oramos por ele, já colocamos a mão sobre ele. Ele cresceu, hoje serve ali nos adolescentes, não é? Juntamente com o Guilherme e a Milena. E ele vai ser o porta-voz de Deus para nós nesta noite. Deus te abençoe e Deus use você em nome de Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Som, agora tá ligado. Boa noite, igreja, como vocês estão? Estão bem? Para quem não conhece, meu nome é Tiago, como o pastor Jonas me disse, sou ministro de louvor do CAIS Adolescentes e também sirvo aqui no ministério de domingo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quando o pastor Jonas me fez esse convite, eu fiquei muito alegre e durante as semanas eu fiquei orando, pedindo para Deus o que Ele queria que eu falasse. E essa palavra veio muito no meu coração, na minha mente. Então hoje, nessa noite, a gente vai falar sobre o avivamento. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias em Isaías 44, 3 ao 5. São poucos versículos, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocar nos nossos corações essa noite. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como relva, como salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Sabe, nesse versículo aqui, o povo de Israel estava no momento de exílio. Estavam bem desanimados. Eles estavam sem esperança, mas Deus, Ele traz essa promessa, Ele traz esse consolo, Ele traz essa renovação. Ele disse, a gente observar aqui, que Ele vai trazer e vai derramar água sobre a terra sedenta. E sabe, eu creio que assim como Deus renovou o povo de Israel, Ele quer fazer o mesmo conosco neste lugar. Ele quer derramar o seu Espírito. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o avivamento espiritual da igreja. E eu vamos trazer três verdades sobre o avivamento espiritual. Mas antes de a gente entender sobre essas três verdades, eu queria deixar claro que a minha oração é que o Espírito de Deus possa tirar as escamas dos nossos olhos, que a gente possa entender que o avivamento não é um movimento pentecostal, mas sim uma sede por Deus, uma fome pela presença dEle, uma chama que arde nos nossos corações. E a primeira verdade, igreja, é que o avivamento é uma promessa de Deus. Sabe, quem está prometendo aqui não é uma igreja, não é uma denominação, não é um homem, mas sim quem está prometendo derramar o seu Espírito é o próprio Deus. E Ele não é homem para mentir, a Bíblia vai dizer isso. Sabe, Ele promete que vai derramar o seu Espírito. E o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele faz, e ninguém pode impedir da mão do Senhor de fazer a obra dEle nesta terra. Sabe, é incrível porque eu entendo que a necessidade dessa igreja e a necessidade de outras igrejas é desse avivamento, é desse derramamento do Espírito Santo. Então, eu creio que a igreja precisa desse avivamento, a igreja precisa desse avivamento. E com isso a gente já pode ir com a segunda verdade, que a igreja precisa do avivamento, porque Deus vai falar que vai derramar água sobre a terra seca, sobre a terra sedente. E essa água, meus irmãos, é o Espírito Santo. Essa água que Deus está prometendo derramar sobre o povo de Israel e como Ele vai derramar nessa igreja aqui, é o Espírito Santo. Sabe, essa água é o que vai saciar a nossa sede. E a gente pode aprender que não há vida sem água. A gente pode ter a melhor semente, a gente pode ter a melhor terra, mas sem essa água não há vida. Sem essa água, a semente morre no ventre da terra. E eu estava pensando, o que pode aplicar nos nossos dias atuais? Que, da mesma forma, a gente pode ter templos modernos, a gente pode ter
grandes estruturas, a gente pode ter músicos extraordinários que cantam, tocam bem, mas sem o Espírito Santo não há vida na igreja. Eu concordo com o Charles Spurgeon quando ele diz que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que uma alma sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. Avivamento, igreja, vem como uma resposta de oração, de uma igreja sedenta pela presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus com sede. E um dos relatos que a minha mãe conta sobre a juventude dela, que toda vez que ela conta eu choro, parece um neném chorando lá no quarto, mas porque o Espírito Santo toca no meu coração, é que na juventude dela, ela juntava os adolescentes dela na igreja, e quando faltava um adolescente, eles ligavam para esse adolescente. Fala: fulano, por que você não veio? Fulano, por que você não veio no culto de sexta-feira ou de domingo? E lá, quando eles estavam conversando com o adolescente, eles marcavam com o adolescente: adolescente, a gente pode ir na sua casa segunda-feira tomar um café da manhã com você? E lá eles iam durante pela manhã tomar um café, e dessa forma eles falavam do amor de Jesus. Ouvia o adolescente, ouvia a sua família e falava do amor de Cristo, sabe? Eles acordavam cedo, se juntavam na casa de alguém e ali eles ficavam ajoelhados, orando e clamando por um avivamento genuíno, um avivamento que não é só de emoções, mas sim um avivamento onde tem entrega, onde tem amor. E sabe, eu sinto saudade. Eu falo para minha mãe que eu não vivi no tempo dela, mas sempre quando ela conta, bate uma saudade no meu coração. E eu creio que é isso que Deus está procurando. Ele está procurando filhos sedentos pela presença dEle. Sabe, e durante essa pregação que eu estava fazendo, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração. Ele falou: Tiago, o que você está buscando? O que você está buscando nessa terra? E uma coisa que minha mãe diz é que: filho, você está buscando a bênção ou o dono da bênção? Você está buscando os tesouros desse mundo ou o dono de tudo? Sabe, nós precisamos buscar o dono da bênção. Sem ele a gente não é nada. Ele morreu numa cruz por nós, e é por isso que você e eu estamos aqui hoje adorando Ele em espírito e em verdade. Terceira e última verdade é que a igreja se torna cheia do Espírito Santo. Eu gosto muito disso porque no versículo 4, se vocês acompanharem ali, ele vai dizer que eles vão brotar como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá: pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na própria mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. O versículo 4 aqui, igreja, ele está falando que o Espírito vai trazer crescimento. E no versículo 5 diz que o Espírito vai trazer identidade. Então, todas as vezes que você se torna de Cristo, o Espírito Santo te traz uma identidade. Deus primeiro vai derramar o seu Espírito e depois ele vai transformar corações. O resultado do avivamento é de um povo vivo, não é de um povo frio ou morno, é de um povo vivo, sedento pela presença de Deus, um povo apaixonado por Ele. Isso que é um avivamento. Sabe, uma igreja cheia do Espírito Santo colhe resultados extraordinários. E o primeiro resultado que a gente pode entender é que quando uma igreja se torna cheia do Espírito Santo, ela cresce, ela aumenta. E sabe, eu creio que um dia a IBB vai viver esse avivamento e vai estar cheia. A IBB vai estar sedenta pela presença de Jesus. Essas cadeiras vão estar lotadas não por causa do pastor Jonas, não por causa de mim, não por causa do pastor Dario, não. Mas vai estar cheia porque o Espírito noivo está aqui e nós devemos honrar isso. Terceira evidência que a gente pode ver, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela confirma com a vida aquilo que prega com os lábios, sabe? Não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela... Não há abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive. Sabe? Precisamos clamar por um avivamento genuíno. Um mover que não seja apenas de emoção, um mover que não apenas seja só por status, mas porque o rei está na casa e nós devemos nos prostrar a ele. O verdadeiro avivamento começa em Cristo, ele é a fonte de água viva. Assim como a mulher samaritana conheceu a Jesus, como ela experimentou da água que sacia a sede dela espiritualmente, nós podemos também experimentar essa água. Sabe, quando Jesus morreu naquela cruz, ele rasgou o véu e hoje nós temos acesso à presença dele. Eu costumo dizer que a nossa geração é a geração indesculpável. Nós só precisamos buscar.
Nós precisamos negar o nosso eu. Sim, é difícil negar o nosso eu, mas quando nós entendemos que Cristo é suficiente, que Cristo é o centro das nossas vidas, nós nos lançamos aos pés de Jesus, nós negamos o nosso eu e vivemos para Ele. Sabe, que a gente possa entender que nós precisamos buscar o avivamento, clamar por um avivamento, buscar a Deus com intensidade. Há pessoas aqui que acham que eu sou do fogo. Eu dou muita risada, acho muito da hora isso. Mas eu entendo, igreja, que, como eu disse antes, quando o rei entra no castelo, como a gente pode dizer assim, quando o noivo entra, nós devemos nos prostrar, os filhos devem se render à presença de Jesus. Sabe, o avivamento começa no seu quarto secreto. Ele começa quando você tem sede de buscar a Jesus. Então que a nossa oração possa ser: Senhor, começa o avivamento em mim. Jesus, que a minha sede que eu tenho em buscar em outras coisas possa ser o Senhor. Então a minha oração é que a gente possa ser uma igreja avivada, não por emoções, não por status, mas sim porque Deus está na nossa casa, Deus está nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas. E isso que é um avivamento. Então quero que você fique de pé, vamos orar para que possa dar tudo certo durante esse culto. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa semana, por esse domingo. Que a cada dia a gente possa ser sedento pela Tua palavra. Que a cada dia a gente possa nos lançar aos Teus pés. Assim como Maria escolheu a boa parte, nós também queremos escolher essa boa parte. Então, que a cada dia a gente possa Te buscar em espírito e em verdade. Que essa igreja aqui possa ser testemunho. Que essa igreja aqui possa ser uma igreja que Te busque, que jejue, que ore, que Te honre. Essa é a nossa oração, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém.